esse é o nosso sexto vídeo e o último, né, pessoal? Galvanização. Isso é da segunda apostila, tá? Professora Patrícia Ferraz, Química. Então vamos lá, pessoal. O ferro e o aço são materiais muito utilizados na produção de peças metálicas, tá certo? O aço é uma liga metálica composta, em sua maioria, de ferro, olha só, 98,5%. Possui também carbono, que é 0,5% a 1,7%, e traços de silício, enxofre e oxigênio. Porque tem muitas pessoas, gente, que pensa que o aço ele é puro, então ele vai lá, você tira da terra, pronto, é o aço. Não, o aço são ligas de ferro, tá certo, pessoal? Ligas metálicas, aliás. No entanto, um aspecto negativo dos materiais feitos de ferro e de aço é que com o tempo eles se enferrujam, tá, pessoal? E geram enormes prejuízos, tá? Econômicos e ambientais. Estima-se que aproximadamente 20% do ferro produzido mundialmente tem a única finalidade de substituir peças enferrujadas. Então, olha só, pessoal, a ferrugem aqui, ó. Quantas peças enferrujadas amontoadas que estão aqui? São várias, né, pessoal? Só que beira-mar, se você morar no litoral, não pode usar de maneira alguma grade aí, ó, grade da sua casa, portão, tudo de ferro. Por quê? Porque vem a maresia, faz a corrosão aí, tá? Que é o sal, corrói completamente o oxigênio, corrói esse portão. Por isso que nós temos que, eles, os químicos e físicos, descobrir a galvanização, que essa galvanização, ela passa uma outra protetor por cima para não enferrujar, para não oxidar, que vocês já aprenderam o que é oxidação. Aqui, para impedir ou pelo menos diminuir esse prejuízo, existem vários métodos de proteção contra a corrosão dos metais, sendo que um dos mais eficientes é a galvanização. Pessoal, quem já aí, o pai ou a mãe, tem um produtinho que fala assim, ó, anti-ferrugem, que você coloca aí, sai esse arzinho, pode estar ferrujado. O que vai acontecer? Vai tirar completamente aquela ferrugem. Depois você pode usar outro sprayzinho, tá? Que vai completamente passar outra tinta e vai tampar aquele pedaço de ferro para não voltar mais a oxidar, para não voltar a enferrujar. Então aqui, ó, a galvanização é um processo em que se reveste uma peça de ferro ou aço com zinco metálico, ok, pessoal? A ferrugem se forma pela oxidação do ferro metálico. Então, se ela oxidar, o que acontece? Olha, perdeu aí, ó, perdeu 2 elétrons. Se eu pegar um pedacinho de ferro, ó, vou colocar aqui dentro de um recipiente, um pedacinho de ferro. Então, coloquei, adicionei lá dentro e coloquei água por cima, ou um pedacinho de fora aqui, foi pegando o oxigênio, foi completamente aqui, ó, corroendo. Então, os pedacinhos desse ferro vão sendo depositados aqui no fundo desse líquido, tá? Que ele vai ter uma perda, tá? Esse ferro, então, ele teve uma perda, ele perdeu o quê? 2 elétrons, tá? Que são esses pedacinhos aqui, ok? Então, ó, a ferrugem se forma pela oxidação do ferro metálico a cátion ferro 2+, em presença do oxigênio do ar e da água. O ferro e a maioria dos metais, com exceção do ouro e da platina, possui menor potencial de redução que o oxigênio. E por isso esses metais tendem a se oxidar. Então olha o ferro aí, ele oxidou, ele perdeu aí 2 elétrons. Então ó, reduziu, olha o tanto que ele reduziu, 0,44. Então olha aqui, o oxigênio mais a água aí, ó, ganhou 2 elétrons. Ele não ganhou 2 elétrons aqui, a água, ó,
a água estava aqui, então esses elétrons veio para a água. Ok, pessoal? Vamos ver aí a observação. Observa acima que o potencial de redução do ferro é bem menor que a do oxigênio e da água. Assim, quando o ferro está em contato com o ar úmido, é formada uma espécie de pilha em que o oxigênio atua como cátodo, tá, pessoal? Então ele vai como se fosse uma pilha aí. Atua como cátodo ou polo positivo. Ocorrendo sua redução, que é o ganho de elétrons, o ferro perde elétrons, sofrendo a oxidação e atuando como um ânodo ou polo negativo. Pessoal, se na casa de vocês, faz de conta, ou na minha casa, eu mandei colocar uma porta de ferro na porta do meu banheiro aí, faz de conta. A portinha do banheiro, ela é de ferro, faz de conta que é aquelas portas de veneziana, aquelas mais antigas. Então tá, e só que eu não tinha dinheiro para mandar pintar, o que aconteceu? Ficou daquela cor acinzentada. Mas ele é colocado uma tinta também, aquela cor acinzentada é uma tinta para não enferrujar. Só que com o passar do tempo, que eu não pintei, passou o tempo, aí vai tomando banho, vai escorrendo aí, ó, vai pegando a água, tá? Nessa porta, o que vai acontecendo? Vai começando uma corrosãozinha aqui na parte de baixo. Vai corroendo, aí você já viu que, você já repararam, né, alguma casa que tem a porta já começou a ser corrosiva, ela começou a formar buraquinhos aqui embaixo. É uma perda aí desse ferro, então a perda de elétrons. Por causa de quem? Por causa da água e do oxigênio. É esse que foi corroendo. Então, olha só, o ânodo aí, fazendo o que acabou de explicar aqui em cima. O ânodo, o balanceamento dele era 2 ferros aí no estado sólido. Quando ele foi atacado aí pelo oxigênio da água e a água, né? O que aconteceu? Ele perdeu 2 elétrons. Então, 2 vezes 2 aqui vai dar 4 elétrons. O oxigênio, cátodo, o oxigênio mais 2 moléculas de H2O, ele ganhou 4 elétrons. Olha só, ganho de 4 elétrons. Então, aqui ó, 2 ferros. Eu tenho 2 ferros aqui com oxigênio, 2 H2O, que esse aqui ó, tudo pro primeiro membro. Tudo que você não cortou no primeiro membro, que você vai colocar aqui no primeiro membro. Ferro mais O2 mais 2 H2O, né? E aqui agora vamos pegar do segundo membro, ó, que é daqui para cá. Então, 2 ferros aí, 2 ferros. Então, eu tinha 4 moléculas aí de OH. Aqui, ó, você pode cortar esse com esse, porque esse tá para cá do igual, esse tá para lá do igual. Então, você cortou. E esse aqui, como que você vai representar? 2 ferros. E por que eu não coloquei o número 4? Porque é mais fácil você colocar assim, ó. Você coloca aqui, que vai ficar 2 vezes 1 aqui, vai dar H2, 2 vezes 1 do oxigênio, O2, tá certo, pessoal? E aqui vai ficar 2 ferro 2, tá? Se você fizer a multiplicação aqui. O hidróxido de ferro 2, que é o OH elevado a 2, é oxidado. A hidróxido de ferro 3, ferro OH3, devido à presença do oxigênio, esse composto perde. Então, a água se transforma no óxido de ferro 3, monohidratado, que é ferro 2O3, H2 vezes H2O, que possui cor castanho avermelhada, ou seja, que é a ferrugem, tá, pessoal? Quantas vezes aí na casa de vocês pegam aí um bombril, vai lavar uma vasilha? Você tá lá na pia ali, lavando uma vasilha. E você deixou essa esponja sua aí, ó, ficar... Você acabou de lavar a vasilha, deixou tudo de fora. E amanheceu o dia, você foi dormir. Lavou as vasilhinhas, tudo ok. Quando você tomou café da manhã, você levantou no outro dia, o que aconteceu? Você sujou de novo as suas vasilhas do café da manhã. Você voltou lá para lavar. Quando você olhou, seu bombril estava completamente oxidado,
com a cor enferrujada, avermelhada. Então ali começou a corrosão do oxigênio. Agora, se você pegar essa esponja, colocar dentro de uma vasilha com água e tampar completamente, ela não vai oxidar, ok, pessoal? Então, observe que tudo começou porque o ferro se oxidou. Olha só, ele perdeu aí 3 elétrons, porque são cátions. Assim, quando uma peça passa por um processo de galvanização, a camada de zinco impede a oxidação do ferro, porque evita que ele entre em contato com o ar e com a água. Olha só aqui, pessoal, o que aconteceu com essa indústria na produção aí dessa peça. Na produção dessa peça, pessoal, teve que fazer o processo de galvanização. Por quê? Porque se deixasse algum pedacinho aqui, ó, sem fazer esse processo, o que ia acontecer? Ia acontecer o seguinte, que ele ia começar a corroer. E se fosse uma estrutura de um prédio, ele começar a corroer, enferrujar, enfraquecer, ia perder aí os pedacinhos desse ferro, não ia? Então ia enfraquecer a estrutura do prédio, com o passar dos anos esse prédio iria cair. Então, pessoal, por isso que é feito esse processo de galvanização, tá? É uma película protetora para não oxidar, tá? Para não perder aí seus elétrons. Mas, e se o objeto for riscado e o ferro entrar em contato com o ar úmido, o que vai acontecer? Sem problemas, porque inicialmente o ferro se oxidará, mas imediatamente o zinco também se oxidará, pois, como é mostrado abaixo, o potencial de redução do zinco é menor que o do ferro e o do oxigênio e da água. Portanto, a tendência do zinco em oxidar-se é maior. Então, se o zinco se oxidar, ela é maior, vai ser melhor aí porque se você riscar esse objeto, fez um risco nele aqui, o zinco vai oxidar. Todos vão oxidar, mas o zinco oxida mais. Entendeu, pessoal? Olha, quando o zinco se oxida, acontecem 2 coisas importantes que impedem o ferro de ser corroído. A primeira é que, visto que seu potencial de redução é menor que a do ferro, ele reduz o cátion 2 do ferro 2 mais, né, que perde, a ferro metálico novamente. O segundo ponto é que, em contato com o ar e a água, o zinco origina o composto ZnOH2. Olha como que ele vai ficar a fórmula molecular dele, que se deposita sobre o ferro que estava exposto e novamente vai proteger contra a corrosão. Então, olha só, então quer dizer, o zinco, o poder dele de oxidar é muito maior. Então ele sempre vai estar protegendo aí, tá certo? Por isso que essas peças, ela é coberta com esse processo de galvanização com zinco, ok, pessoal? Porque o zinco, o poder dele de metálico aí, ó, ele é maior, então o potencial de redução. A primeira é que, visto que seu potencial de redução é menor que do ferro reduz mais rápido. Agora, do zinco não. Entendeu, pessoal? Esse conteúdo aí de galvanização, eu vou proteger um metal. Olha aí, a quantidade de metal enferrujado. Ah, eu posso reciclar, professor, isso aqui? Pode sim, vai para a indústria, recicla novamente. Quando recicla, se não tiver muita perda, tá? Porque o ferro ele perde muito rápido, então aí vai para o processo de galvanização. Volta para a fábrica, né? Faz aí os utensílios, os materiais aí novamente que uma indústria precisa de fazer para prédio, para construção civil, para máquinas também, tá? E então faz esse processo de galvanização novamente. Fazendo esse processo de galvanização, protege de novo o ferro, tá? E que volta novamente como novinho aí para as indústrias, ok, pessoal? Olha, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Esse é o nosso último vídeo, galvanização, tá?
que é um processo aí que cobre o ferro para ele não oxidar, para ele não enferrujar, tá certo? Que eu falei para vocês. Então, isso aqui é muito importante, ó. Mas se o objeto for riscado e o ferro entrar em contato com o ar úmido, o que vai acontecer? Sem problemas, porque inicialmente o ferro se oxida, mas imediatamente o zinco também se oxidará, pois, como é mostrado abaixo, o potencial de redução do zinco é menor que do ferro, então do ferro é maior, então o ferro vai perder mais, ó. Aqui está um pedaço de ferro, aqui o zinco, então o ferro e o zinco, aqui ele vai oxidar, ele vai perder elétrons. Aqui ele vai perder elétrons, mas bem menos, ele oxida menos do que o ferro, tá certo, pessoal? Então, aí faz todo esse processo aí, ó, encobre todas as peças, ó, e essas peças aí, o poder dele de resistência vai ser bem maior, não é isso, pessoal, que eu falei para vocês. Então, todos fiquem com Deus, tá? Esse é o nosso último vídeo, tá? Da nossa segunda apostila. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que eu não sei como será agora, sim, se é de vídeos ou presenciais, ok? Fica todos com Deus, um abraço.